Eu quero aqui, nesta manhã, com muito prazer, estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor e um bom dia a todos. Eu estou aqui para estar mencionando a respeito da Escola Bíblica Dominical. Tivemos domingo passado a primeira aula desse trimestre e agora estamos na segunda aula, que se retrata aqui Jesus Cristo é missões nos Salmos. Quando nós falamos do livro de Salmo, fala profundamente na nossa alma, no nosso coração, né, a respeito daquilo que nós passamos, a respeito daquilo que nós o vivenciamos. E eu quero aqui, através dessa segunda lição, estar explicando que o Salmo também fala de Jesus, né? Também fala da missão de Jesus, fala do que Jesus veio a pregoar na terra, veio a anunciar na terra, fala aqui do Filho de Deus. Quando nós olhamos aqui para o tópico primeiro, né, desta lição, fala que as profecias nos salmos messiânicos. O Salmo 2, que foi escrito por Davi, um salmo messiânico, né? Fala do Messias, fala de Jesus Cristo, da vinda de Jesus, da rejeição, que rejeitaram Jesus, o Filho de Deus. O Salmo 2, escrito por Davi, conforme pode ser verificado em Atos 4 e 25, relata 3 profecias a respeito do Messias: a revolta da nação e do povo contra o ungido de Deus, o triunfo do Filho de Deus, o reinado do Filho de Deus sobre as nações. Então eu quero aqui estar te convidando, nós vimos aqui para o livro de Atos, capítulo 2, verso 25, que vai trazer essa confirmação que nós estamos aqui mencionando, né, nessa lição. Então diz aqui, né, no 25, e que disserte pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram os agentes e os povos, pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes, e se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo Filho, Jesus que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pônios, Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, o Senhor olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que fale com toda a ousadia e a tua palavra. Enquanto estendeste a mão para curar, para que se faça sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então nós vimos aqui esse mencionamento, né, escrito no Salmo 2, né, a respeito do Messias. Nós vimos aqui interessantemente, né, esta revelação, que Jesus estava sendo ali julgado, né, pelos homens da lei, direcionado à cruz, né, a ser crucificado. Então aqui nós vamos ver esses pontos, retratando aqui a respeito da revolta do povo, né, contra o ungido de Deus, lá no Salmo número 2. Começa com a seguinte indagação: por que se amontina as gentes dos povos, imaginas coisas vãs? A palavra amontina significa enfurece-se, revolta-se. Percebe que no contexto que essa revolta é generalizada, independentemente da posição ou classe social do indivíduo. Então aqui havia uma revolta
né, contra o Criador, contra Jesus, contra o Salvador da humanidade. Nos diz a palavra de Deus que Jesus veio, né, para pregar e anunciar o reino de Deus à humanidade que estava perdida, né, que estava condenada à perdição. Então nós vimos aqui e entendemos que é um salmo messiânico. Ele está falando do Messias, ele está falando da vinda de Jesus, ele está falando do que aconteceu com Jesus aqui na terra. Vai falar aqui do triunfo do Filho de Deus, do reinado e do Filho de Deus. Então, independentemente do que o povo estava gerando no seu coração, essa revolta, né, essa exclusão do Messias, isso veio acontecer. Então, aqui nós vamos ver que também vai falar do sofrimento do Messias. Olha, diz aqui já lá no tópico 2, né, o sofrimento do Messias. Encontramos também nos Salmos o sofrimento do Messias, do ungido do Senhor. Lá no Salmo 22, expressa de forma profética e tipológica, e também chamado de Salmo de Cruz. Esdras, o Reginaldo, escreve que esse salmo é citado pelo menos 7 vezes no Novo Testamento, todos com referência a Jesus Cristo. Então nós vimos aqui que o Salmo 22 também faz essa tipologia do Salmo messiânico, né, que também aborda o sofrimento de Jesus, né, aborda também, né, essa passagem messiânica. E vimos aqui, né, algo extraordinário, falando da vinda do Messias, de Jesus, o autor e o principal, né, da salvação da nossa vida. Glória a Deus por isso, né? Ficamos gratularmos a Deus, né, por todo esse abranjamento, né, e por essa visão que nós descobrimos lendo essas escrituras, né, lendo esse cenário. Glória a Deus. Diz aqui o tópico 2.3, o sofrimento não lhe impediu de cumprir a sua missão, né, que também está lá no Salmo 22. É uma declaração pública de alguém que não deixará de anunciar e louvar o nome de Deus. O escritor aos Hebreus usa este verso para se referir a Jesus Cristo, né, lá no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 11 e 12. O sofrimento, o desprezo, as afrontas não conseguirão impedir o ungido de Deus, Jesus Cristo, de cumprir a sua missão. Anúncio e louvor não será abafado pelo sofrimento. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeitos, tão satisfeito que chamas os que foram santificados de irmãos, ainda que haja zombadores e escarnecedores, contudo também há santificados e irmãos. Interessante aqui que nós vimos falar, né, de pessoas que talvez tenha esse hábito de zombar, de escarnecer, mas isso não acontece somente agora. Nós vimos que na época de Jesus, né, ele também era zombado. Jesus estava ali, né, pregando, anunciando, e o povo escarnecia na cara de Jesus, dizendo, quando Jesus dizia que era o Filho de Deus, eles, olha, você não é um filho do carpinteiro, e agora está dizendo que é o Filho de Deus. Quando Jesus estava ali, né, sendo julgado, né, o povo ficava ali especulando, quem verdadeiramente és tu? Diz aí para nós quem é você.
né? E aí Jesus, né, sempre dizia que era o Filho de Deus. Quando Jesus estava na cruz sendo crucificado, ali estavam dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Um daqueles ladrões reconheceu o seu pecado, a sua miséria, o seu estado de calamidade e proclamou a Jesus por salvação. O outro escarneceu, zombou de Jesus. Tu não diz que é o Salvador, tu não diz que é, né, o Salvador da humanidade, desce daí, salva a ti mesmo e salva nós, né? Então, isso vai acontecer. Então, aconteceu no passado e continua acontecendo até hoje. Pessoas que não dão ênfase à palavra, não dão credibilidade, mas zomba. Mas ai desses que estão zombando da palavra de Deus, escarnecendo do próprio Deus, né? Esse ladrão que se humilhou, ele teve o êxito de Jesus dizer: hoje mesmo tu estarás comigo, né, no paraíso. Ele diz: lembra de mim quando tu entrares no teu reino. Aí Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas o outro que escarneceu, que zombou, né, ele teve o seu desprezo. A Bíblia diz que aquele, né, que me despreza será desprezado. Lá no livro de Samuel, né, fala isso. Então, nós venhamos honrar o nosso Deus e não o desprezamos. Tópico 3, o sacerdote real e o salmo missionário. Né? Nós vamos ver que o Salmo 2 e o 22, e alguns salmos aqui, o 67, o 110 e o 17, fala aí, né, lá da ordem de Melquisedeque, que era, né, o sacerdote Melquisedeque, um homem mencionado aqui como representante de Jesus. Abraão, ele veio, né, a servir, né, o sacerdote Melquisedeque, né, e ele representava o Messias, Jesus Cristo. Informa acerca de um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ponto também é tratado em Hebreus 5. De acordo com Melquisedeque, foi sacerdote no seu trono e também é o Cristo, real de justiça e real de paz. Melquisedeque não teve sucessor, nem Cristo tem o sacerdote. Dele é imutável. O sacerdócio de Cristo é incorruptível, sem pecado, conforme podemos verificar, né? Então aqui nós vimos essa ordem, essa comparação de Melquisedeque com Cristo, né, com o sacerdote de Jesus, né, essa comparação. Então nós vimos que esses salmos também faz essa menção, né, desse sacerdócio. Então, meus queridos, que nós possamos, né, ter essa visão desses salmos, desses hinários, né, messiânico, que mostra, né, a vida de Jesus, que mostra os acontecimentos de Jesus, que nós possamos, né, ter essa visão e aprender verdadeiramente, né, o que está sendo mencionado nas nossas vidas e entendermos, né, que esses autores, esses escritores, eles estavam inspirados por Deus, né, ao escrever esses salmos, esses hinários, que nós estamos aqui diante de um grande aprendizado, né, que nós possamos aproveitar, né, e nos alimentarmos desses verdadeiros alimentos. Louvo a Deus por ter esse privilégio de estar aqui em pouco tempo, né? O tempo é pouco, mas está mencionando esta palavra diante dos corações de todos os santos, que nós possamos, irmãos, estar lendo com mais atenção, com mais cautela, para que a gente venha, né, aprender mais, a absorver aos nossos corações a verdadeira e honrosa palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia e a paz do Senhor reine em cada coração e nas nossas vidas.
que possamos ter um excelente dia na presença do Senhor.